Dependência emocional. Você já ouviu falar disso? Você deve ter ouvido porque tá na moda, né? Agora nas redes sociais todo mundo fala, porque fulano tem dependência emocional, Beltrano tem dependência emocional. Tudo bem. A dependência emocional, gente, ela não é simplesmente uma fraqueza ou um traço da sua personalidade. Ela tem raízes muito profundas, tanto na sua formação como pessoa, quanto no seu funcionamento cerebral. O meu nome é Camila e eu te ajudo a ver a vida um pouco mais leve através da neuropsicologia e da psicanálise. O ser humano nasce num estado que a gente pode chamar, né, na psicanálise, que é o estado de desamparo. Que é o quê? O bebê, ele é absolutamente dependente do outro, certo? Não só para sobreviver, né? Mas para sentir prazer, para ter segurança, para organizar as experiências psíquicas dele, né? A mente, como a gente conhece. Enfim, o neném, ele precisa de um cuidador, ele precisa de um adulto. E esse eu inicial, toda vez que eu falar eu, é a formação tua como pessoa, tá? Então, esse eu inicial, ele só existe porque tem alguém que tá sustentando esse eu, certo? E esse alguém, ele vai reconhecer e vai confirmar o seu eu. Ou seja, desde o início da sua vida, o eu, né, a sua pessoa, ela não é autossuficiente. Ela tem que ter o outro, ela é apoiada pelo outro. Hoje, nós sabemos que essa dependência inicial também tem uma base neurológica. Então, não é só a psicanálise, não é só emocional. Então, o teu cérebro, né, essa base aí, ela tem também um fundo cerebral. O neném, quando ele nasce imaturo e ele só vai se desenvolver com interação. Então, as áreas como o sistema límbico e o córtex pré-frontal, ele precisa de cuidado, ele precisa do toque, do olhar, né? Para amadurecer. Você já viu, né? Neném, quando começa a chorar, você pega no colo e ele para. Por quê? Porque ele precisa do toque para ele amadurecer. Então, a dependência do outro, ela não é só simbólica, ela não é só emocional. Ela tem uma base lá na sua biologia. Você já reparou que criança que vai mais cedo para a escola geralmente se desenvolve mais rápido? Ou então a criança que tem irmão mais velho? Por quê? Porque ele está interagindo mais, né? E aí a gente chega num conceito chamado estádio de espelho. Não é estágio, tá, gente? É estádio mesmo, tá? O que é esse estádio de espelho? Estádio de espelho você vai entender como que a dependência acontece se você entender esses conceitos, tá? Calma que já vai fazer sentido. Mas enfim, o estádio de espelho acontece mais ou menos entre os 6 e 18 meses da criança, que é quando a criança reconhece a imagem no espelho. Você já colocou um espelho na frente de um nenenzinho de 3, 4 meses? Ele fica olhando aquela imagem e ele não tem reação nenhuma. Mas quando ele vai ficando um pouquinho mais velho, você põe o espelho e ele vai se reconhecendo, né? O que acontece? Esse reconhecimento do espelho, ele é ilusório. Por quê? Porque ele vem de um reflexo. E ele vem do olhar do outro. Então, você olha a sua imagem no espelho e você tem a ilusão de que aquilo é você. Então, o eu, desde sempre, ele é alienado. Ele depende de fora para se sentir inteiro. Né? Eu dependo ou da opinião do outro ou da minha imagem no espelho. Eu preciso do fora para me sentir inteiro. Esse outro pode ser o quê? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a cultura que você está inserido, pode ser a linguagem, tá? Esse outro é quem confirma e quem vai sustentar essa imagem do eu. Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? Então, assim, eu sou o que o outro diz que eu sou. E a ciência confirma que a construção da identidade passa pelo espelhamento neural, que é os chamados neurônios espelho. Você já também deve ter ouvido falar disso, né? Eles são ativados quando a gente observa o outro agir. Então, vamos lá. Tô vendo uma outra pessoa se expressar, agir. Automaticamente,
eu aprendo com essa pessoa. Você já parou para pensar? Você já reparou que às vezes você convive muito com uma pessoa e você começa a pegar os trejeitos dela? Então, e isso, essa parte da neurociência explica pra gente como que nós aprendemos, como que a gente sente empatia e como que a gente forma a nossa autoimagem a partir dessas interações. Então, vamos lá. Até mesmo no nível cerebral, o eu se constrói pelo reflexo do outro. Tá, Camila, mas o que você quer dizer com tudo isso? Vamos lá. As pessoas com quem você convive, o ambiente que você convive, tudo isso vai ter uma correlação com os seus sentimentos. E é aí que a dependência emocional aparece. Quando o sujeito, no caso você, eu, colamos a identidade ao desejo ou ao olhar do parceiro, da pessoa que está ali do seu lado, tá? Repetindo essa cena. Eu sou aquilo que o outro diz que eu sou. Lembra? Falei isso lá no começo. Então, vamos pensar nesses 3 conceitos. O eu nasce do desamparo. Então, nasci, tô desamparada. Tô sustentada pelo outro. O eu é estruturado pela imagem e pelo olhar do outro. Eu me estruturo a partir de como o outro me vê, ok? E o cérebro humano depende de vínculos para amadurecer e utiliza esses mecanismos, tipo o neurônio espelho, o sistema límbico e a dopamina para se organizar. Diante desses conhecimentos, diante desses patamares que eu te passei, é certo dizer que a dependência emocional, ela não é um simples defeito moral. Então não é só falar assim, porque a fulano tem dependência emocional, é só ele fazer terapia que vai resolver. Sim, a terapia é importante, mas a dependência, ela é uma consequência de como o ser humano, ele se constitui biológica e psicologicamente. Então, embora o problema não seja depender, tá? Veja, a dependência emocional não é porque você tem uma pessoa ou você tem um parceiro que você depende dele. Não é isso. É quando essa dependência se transforma numa fusão. Quando a pessoa não suporta a falta e ela busca no outro a completude, né? Se completar. A dependência emocional, ela não. Aí é que tá a coisa mais engraçada disso, gente. A dependência emocional, ela não é só por pessoas que nós amamos, tá? Às vezes você sente dependência emocional de uma pessoa que você odeia. Porque todos nós somos marcados pela falta e pela necessidade do outro, né? Então, assim, o eu nunca é fechado na gente mesmo. Ele é sempre uma relação de você com todo o resto. Então, a grande questão é como transformar esta falta do outro em movimento, em desejo, em criação e não na prisão. Na dependência emocional, o sujeito, no caso você e eu, busca no objeto que você está dependendo aquilo que falta em você, tá? Como se essa outra pessoa ela pudesse oferecer a tua completude. E a liberdade, ela começa quando nós aceitamos que esse eu completo não existe. Mas Camila, e essa dependência aí de quem a gente odeia, como é que rola? Sabe aquela pessoa que você tem raiva e aí você fica buscando motivo para entrar em conflito com ela? Se você tá, gente, é assim, ó, é básico. Como saber se você tem dependência emocional? Se você tá o tempo todo pensando nessa pessoa, como ela te faz mal, como que ela te feriu, e você tá o tempo todo focado nesta pessoa, você é dependente emocional dela sim. E como que eu me livro disso? O primeiro passo, você tem que reconhecer que essa dependência existe, tá? Sem julgamento. E aqui é muito importante isso. Não é se julgar. Porque eu sou muito burra. Porque... Não. É reconhecer. A partir do momento que você traz isso para o consciente, fala assim, não, olha lá no espelho e fala, realmente eu sou dependente daquele filho da puta. Ele me fez mal, mas eu não paro de pensar nele e tal. Traz para o teu consciente, ok? Segundo, você tem que deixar isso racional. Como que essa pessoa me afeta?
Como que eu afeto essa pessoa? Isso tanto para quem odeia quanto para quem você ama, tá? Como que ela me afeta? Como que eu afeto ela? Eu dependo dela? Ela depende de mim? E se eu me afastar? O que que eu ganho? O que que eu perco? Quando você traz isso para o racional, fica bem mais fácil de você criar ações diárias, pequenas, que vão te tirar desta condição, tá? E é importante aqui eu falar para você que tem como amar e não conviver, tá? Tem como você amar e proteger e não estar o tempo todo com essa pessoa. Mas isso aí é papo para outra aula, gente. Se você gostou desse conteúdo e você quer se aprofundar um pouco mais sobre isso, eu preparei um e-book com todas as informações que você precisa para entender e para se livrar da dependência emocional. O link está na descrição desse vídeo. Até a próxima aula!